Na live de hoje, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da avaliação física do nosso aluno com diabetes. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que são as lives de imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Dório, sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu oriento o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e o diabetes ao exercício, da anamnese à prescrição com total segurança. Então, como todos nós sabemos, né, a avaliação física ela vai ser o ponto inicial, né, do nosso trabalho, é ela que vai trazer referências para a gente, né, de acordo com o objetivo que o nosso aluno tem, quais são as metas que ele tem, como a gente vai, né, prescrever e acompanhar o exercício nesse período inicial para que essas metas sejam atingidas ou que parte delas sejam atingidas, mas que para tudo isso acontecer e além de acontecer, ainda é necessário nós, como profissionais de educação física, mostrarmos esses resultados para os nossos alunos. Então, mesmo tirando aí, né, o aluno especificamente aí com diabetes, o que a gente tem que levar em consideração, nosso aluno veio nos procurar, aí a gente vai fazer o trabalho com ele, independente aí qual seja o objetivo, se ele quer aumentar a massa magra, se ele está querendo emagrecer, se ele está querendo melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida é sempre uma coisa mais subjetiva, né? Mas a pessoa vem treinar conosco por um determinado, algum tipo de dor, de desconforto, ou um objetivo lá que ele tem, até aí tudo bem. Só que muitas vezes, onde está o grande grau de dificuldade? Primeiro, ficar prescrevendo o exercício, usando aí tabelas, né, de prescrição, são fórmulas, né, de prescrição para a gente poder determinar aí qual é a frequência cardíaca máxima dele, aí a gente vai trabalhando ali entre 60% e 70%, achando que é uma intensidade moderada, mas você não aplicou teste nenhum, então não dá para a gente saber. Outra situação, melhorou, né? Melhorou o quanto? A pessoa vai vir e falar para você, olha, realmente eu estou emagrecendo, eu percebi que o cinto da calça lá agora eu diminuí um furinho ou dois, então, consequentemente, são medidas que para a gente, realmente, como profissionais, não vão servir exatamente para nada. Então, o detalhe é a importância da avaliação física, que, claro, o objetivo do nosso canal é falar sobre o exercício físico, né, a prescrição e o acompanhamento para quem tem diabetes, mas a avaliação física ela é fundamental para a gente. E essa é uma dúvida muito frequente, eu vejo que vira e mexe, alguém sempre me pergunta, fala, professor, mas qual teste que você usa com seu aluno lá com diabetes? Então, acho que o que a gente tem que entender com relação a quem tem diabetes é exatamente a seguinte situação. Primeiro, qual é o motivo que essa pessoa com diabetes está vindo treinar com você? Ele está vindo porque ele quer melhorar o controle glicêmico dele por conta do diabetes? Ou ele está vindo porque ele já está, por exemplo, aí, acometido já por uma complicação crônica do diabetes, né? Por exemplo, ele tem uma neuropatia periférica e, claro, ele tem um controle metabólico que é pobre e, consequentemente, isso aí traz um desconforto terrível para a pessoa, né? Sente lá pontadas, agulhadas, tem umas sensações que são bem ruins. Por isso que ele está vindo treinar com você? Só que o detalhe é, dentro do objetivo que ele quer, que ele está vindo treinar com a gente, quando a gente vai escolher as medidas normalmente antropométricas, né, do peso, de estatura, circunferências, dobras cutâneas, ou mesmo se você preferir aí, né, utilizar ali a bioimpedância, isso aí não vai influenciar exatamente em nada no nosso aluno com diabetes. Onde está o detalhe técnico aí que a gente tem? A maior parte das dúvidas que eu percebo estão relacionadas aos testes cardiorrespiratórios. Então, os testes que vão realmente medir a capacidade aeróbia desse indivíduo, né, ou a potência, né, aeróbia que ele tem. O máximo lá que ele quer determinar de maneira direta ou indireta, aí o limiar 1, limiar 2 desse indivíduo. Onde está o grande problema disso? Onde a gente tem que se preocupar na hora de fazer a avaliação do nosso aluno aí com diabetes em relação aos testes que a gente vai escolher? Primeiro detalhe, você determinar nesse seu aluno com diabetes que tipo de diabetes que ele tem. Há quanto tempo ele convive com diabetes?
a composição corporal dele, ele está dentro de um padrão ali que é considerado normal? Ou ele já está em sobrepeso? Como é que está a questão metabólica dele com relação a risco cardiovascular? Né, os exames que foram feitos lá têm alteração? Ele está, por exemplo, com hipercolesterolemia? Ou ele tem dislipidemia, que é bastante frequente aí em quem tem diabetes? Então, nessa situação, a hipercolesterolemia, para quem não sabe, aí você tem os valores, né, das frações de colesterol lá, tudo alterado. Então, o colesterol total está alterado, LDL colesterol está super alto, HDL colesterol está baixo, VLDL colesterol também está fora aí dos padrões. Isso é hipercolesterolemia. A dislipidemia. A dislipidemia ela tem uma característica básica, que é exatamente a questão relacionada aos triglicerídeos extremamente alto e o HDL colesterol muito abaixo do que normalmente é. Então, isso é que caracteriza a dislipidemia em quem tem diabetes. Aí é bastante frequente em quem tem diabetes mellitus tipo 2. Então, isso é importante a gente determinar. Né? Determinar se essa pessoa ele tem algum acometimento aí, por exemplo, da parte do miocárdio, na parte cardíaca. Porque isso vai determinar para a gente o tipo de teste que a gente vai escolher. Então, a gente sabe que a gente tem trocentos protocolos para teste em esteira, para teste em bicicleta ergométrica, teste em campo, né, de corrida, a gente tem vários tipos de protocolos. Qual você vai eleger para aplicar no seu aluno com diabetes? O mesmo critério que a gente usa para aquelas pessoas que não têm diabetes. Para o indivíduo que não tem diabetes, você vai levar em consideração o que normalmente? Risco cardiovascular. Então, se o indivíduo tem lá, né, 2, 3 fatores de risco aí associados, consequentemente, você não vai aplicar um teste máximo para ele. Você vai aplicar um teste com carga submáxima. Você não vai colocá-lo a nenhuma situação de risco, apesar de usar ali o teste para a gente ter aí alguma referência com relação a como a gente vai prescrever o treino para ele. Algum teste sempre precisa ser feito, mesmo que seja, eu vou fazer um teste do degrau com ele, não tem problema. Algo que depois dê para você fazer, seja um teste refazer, na verdade, né, na reavaliação, seja um teste validado e, consequentemente, você tem como comparar o resultado. Isso é o mais importante para a gente. Ah, mudou a composição corporal? Mudou. Você perdeu lá tecido gordo, aumentou massa magra, e você tem as referências para poder mostrar para ele. Ah, você ganhou força? Ganhou, porque o teste que nós fizemos no início da nossa avaliação foi esse aqui, você teve lá uma quantidade de repetições, agora a gente fez um outro, ou fez uma carga maior, fez uma repetição maior, vai depender do teste que você vai usar com ele. E com relação ao teste que você aplica para consumo máximo de oxigênio, também a mesma situação, um teste que seja validado para você poder mostrar o antes e depois, isso aí é o mais importante para a gente, é com isso que a gente realmente precisa se preocupar. E sempre levar em consideração, isso aqui é a mesma coisa que a gente faz com os outros alunos nossos, né? Quer dizer, tem risco cardiovascular, a condição, muitas vezes, física que o indivíduo tem, porque a gente tem vários protocolos, né? Tem protocolos ali que são desenvolvidos para indivíduos que já são treinados, para indivíduos que têm um alto nível de rendimento físico. Existem protocolos que são feitos para um indivíduo que é realmente sedentário. Então, isso é importante, aplicar, usar uma ferramenta que seja adequada para o que a gente quer medir, para quem a gente quer medir. Não dá para a gente usar um teste de alguém que é condicionado com alguém que tem aí risco cardiovascular, por exemplo. Não faz sentido isso. E, claro, aplica o teste e volta de novo. Agora, com relação ao diabetes. Então, o que vai diferir o indivíduo que tem diabetes, meu aluno ali com diabetes, na hora que eu vou aplicar o teste para ele? Exatamente, fazer o possível para que no momento do teste ele esteja com a glicemia dentro do alvo. Essa é a nossa meta. Então, o que vai diferenciar o aluno com diabetes do aluno sem diabetes? Na avaliação física que a gente vai fazer, nos testes que nós iremos aplicar aí nesses indivíduos com diabetes. Tira o diabetes e aplica os mesmos padrões que a gente utiliza com os demais alunos que a gente tem. Mas esse indivíduo ele tem uma alteração metabólica, ele usa lá medicamento para isso, usa insulina exógena para fazer o tratamento, ou a combinação. Então, a gente sabe que sim, precisa ser respeitado. O que faz-se necessário nesse momento? Porque o que acontece? Não adianta nada você colocar o indivíduo para fazer o teste hoje, usei
determinado teste, sei lá, vou usar o protocolo de Bruce para aí. Você tem lá risco cardiovascular. Uso o protocolo de Bruce com esse indivíduo. Na próxima vez eu uso de novo na esteira o protocolo de Bruce com ele. E ótimo, aí eu vou fazer uma comparação. Só que esse indivíduo ele tem diabetes. E o diabetes está relacionado ao quê? Exatamente a variações glicêmicas. E, consequentemente, o que você, como profissional da educação física, não pode admitir de maneira nenhuma que aconteça. Você precisa manter um padrão de glicemia referencial. Então, é muito difícil. Nossa glicemia de quem não tem diabetes, ela naturalmente já tende a variar. Para o indivíduo que tem diabetes, é pior. Naturalmente, tende a variar muito mais para cima. Para o portador de diabetes tipo 1, por usar insulina exógena, ele pode tanto ficar em períodos em hiperglicemia, como em períodos em hipoglicemia. E por que isso acontece? Fica em hiperglicemia e fica fazendo compensação com doses de insulina ultra rápida, sem respeitar muitas vezes o valor residual da última aplicação. Então, o que acontece? Se sobrepõe aí os efeitos das insulinas. Então, mediu lá, estava 200 e, sei lá, 250 alguma coisa, aplicou lá 2 unidades. Só que ele tem que esperar de 2 a 3 horas para esperar o efeito realmente dessa insulina que foi aplicada, essa ultra rápida, ele terminar. Aí espera mais ou menos 1 hora. Ah, eu medi, ainda está de novo 230. Vai lá e compensa de novo com a dose total. O que naturalmente vai acontecer? Ele entrou num pico de ação e ele está diminuindo. E aí o que ele faz? Ele aplica de novo. Então o que vai acontecer? As curvas elas vão se sobrepor. Enquanto uma está baixando, a outra está subindo, mas o nível de insulina ele vai ficar muito alto. E, consequentemente, esse indivíduo faz hipoglicemia. Eu estou falando mesmo que aconteça no repouso. E no exercício a gente tem que levar isso em consideração também. Então não adianta nada, não tem validade. Se você pegar o seu aluno com diabetes, aplicar o teste que for, o protocolo que for com ele, e você não tiver esse controle da glicemia. Então a referência qual é? Que vá aplicar o teste no dia do teste, no momento de aplicar o teste, mede a glicemia antes de começar o teste, e ele tem que começar o teste com uma glicemia menor do que 180 miligramas por decilitro. Ele tem que estar dentro da meta de controle da glicemia. Se você, não, mas eu fiz lá o teste, eu não respeitei isso, ótimo. Então, dessa vez, o que aconteceu? Ele veio para fazer o teste, você começou o teste lá com ele com 238 de glicemia, claro que é um valor, estou chutando aí, mas é um quadro de hiperglicemia. E o que acontece quando esse indivíduo está em hiperglicemia? O rendimento dele vai ser diferente, porque você já está iniciando o esforço, mesmo que seja um teste que seja progressivo e vá aumentando ali as cargas, mas você já está iniciando em um organismo que já não está em homeostasia. A homeostasia já está quebrada metabolicamente, o corpo já está tentando buscar situações de equilíbrio. Então, você não pode partir do pressuposto que o teste que você fez nessa condição, o que vai acontecer ao longo do tempo? Naturalmente, esse indivíduo vai tender a, claro, pelo treinamento, pelo próprio efeito hipoglicemiante do exercício, pela frequência semanal que ele vem treinando, naturalmente ele vai tender a ter diminuições na glicemia, ter um perfil glicêmico melhor. E aí, depois, sei lá, de 2, 3 meses que você vai reavaliá-lo, é mais provável que ele chegue com a glicemia já abaixo de 180, porque durante o período de treinamento você já foi explicando para ele a necessidade dele manter a glicemia dentro do que é considerado aí alvo para quem tem diabetes. Então é não ficar fazendo hipoglicemia, quer dizer, glicemias não menores do que 70 no dia a dia e, claro, durante o exercício, glicemias acima de 100, né? Não adianta também começar o exercício lá com 100, com 98 de glicemia, que 10, 15 minutos ele vai estar fazendo hipoglicemia. Então, sempre glicemias acima de 100, 100, 120 e abaixo de 180. Então, isso é importante, que aí sim você consegue ter um padrão que vai permitir a comparação do mesmo teste sendo aplicado nesse indivíduo. Porque se essa variável não for respeitada, vamos colocar, nessa situação que eu coloquei agora, dele vir hiperglicêmico, no primeiro momento, aí você aplicou lá o teste para ele, o que naturalmente pode acontecer? Se ele está em desequilíbrio metabólico, o que você determinou de máximo para ele, naquele teste, vai ser um máximo para aquele momento. E a gente normalmente fala, naquele momento foi
ele chegou lá, por exemplo, ao consumo de oxigênio máximo lá durante o teste, a uma velocidade, por exemplo, na esteira aí de 10 km por hora ou 12 km por hora. Ótimo, e você vai pegar essa referência para fazer a prescrição do treino para ele. Só que existe uma diferença nisso. Primeiro, se você fizer exatamente do jeito que eu falei, ele chegou hiperglicêmico, você fez lá o teste para ele, e você determinou um padrão que você vai usar como referência de esforço durante esse período de treinamento. Só que, quando ele vier treinar, se ele tiver vindo treinar, nesse dia que foi feito o teste, ele começou lá acima de 200 aí de glicemia, 230, 240, você determinou lá o consumo máximo de oxigênio dele. Só que, a hora que você for aplicar essa carga para ele, prescrever, né, percentuais dessa carga, com base aí na velocidade que estava a esteira lá no VVO2 máximo, né? Você automaticamente vai prescrever um percentual com base naquela glicemia. Só que, e se no dia que você for aplicar ele tiver com glicemias menores do que 180? Certamente essa carga ela vai ficar abaixo do que ele suporta. Porque o que eu comentei anteriormente, acima de 180 mg por decilitro, você está aplicando um teste aonde esse indivíduo ele já está metabolicamente já desregulado, o corpo já não está mais em homeostasia, está buscando estado de equilíbrio. Então ele não vai ser uma boa referência para você. E, então, nessa situação, o que é importante? Tanto no primeiro teste, como nos demais que você vier fazer, na primeira avaliação, nas demais avaliações, é importante que esse indivíduo consiga chegar para fazer o teste com uma glicemia abaixo de 180 miligramas por decilitro, quer dizer, dentro da meta. Que isso sim vai permitir a você repetir várias vezes, em vários períodos, o mesmo teste, e sim, aí você vai poder comparar. Qual outro detalhe que a gente tem aí nessa história? Como eu falei anteriormente, né, tá com 200 e pouco lá, foi lá fazer o teste, você vai determinar lá o máximo dele, só que automaticamente, pelo quadro de hiperglicemia, não vai ser verdadeiro esse valor. E você vai tender a trabalhar com cargas menores. Isso vai impactar onde? Exatamente, vai impactar no resultado do trabalho. Porque você vai estar trabalhando em situações submáximas. Você está achando que você está trabalhando a, sei lá, 70%, 80% lá da carga máxima que deu lá no teste. Só que aquela carga máxima foi determinada num momento que ele não está equilibrado metabolicamente. Então, vai ser um valor referencial para você que vai ser ruim. Então, é extremamente importante, na hora que a gente vai, eu vejo que as pessoas, de uma maneira geral, os profissionais de educação física, ficam muito preocupados com qual teste eu vou usar, né, que protocolo que eu aplico. Então, o detalhe não é esse, não é o protocolo que vai determinar. Claro que a gente não pode, como eu falei anteriormente, você vai aplicar um protocolo de indivíduos treinados em uma pessoa que é sedentária. Isso não pode acontecer. Mas a gente tem que se preocupar muito mais com a condição metabólica que ele está, para garantir que aquele resultado ele é específico para ele, não é? Ele é garantido em relação à parte metabólica do que propriamente um valor que não dê para você depois prescrever. Então a gente tem que garantir o resultado do trabalho. Como é que a gente consegue? De acordo com a medida, porque a gente já tem de uma maneira geral, a gente aplica os testes que são fazem os testes que são duplamente indiretos. Então, é muito mais fácil você determinar, por exemplo, o limiar 2 do indivíduo, ou o máximo que ele consegue chegar, do que propriamente o limiar 1, né, de uma maneira indireta. Não tem como fazer isso. É muito difícil, você usa ali algumas fórmulas, tal, dá para estimar, mas não quer dizer que aquilo ali realmente já existe uma margem de erro já do próprio teste. Mas, mesmo que você utilize a ergospirometria, ele fazer um teste ergospirométrico, que é o padrão ouro que a gente tem aí para o teste, né? Que não é invasivo, mas ele vai te dar, né, limiar 1, limiar 2, te dá o consumo máximo de oxigênio, que são os dados que a gente precisa aí na hora de fazer o treino cíclico com esse nosso aluno. Mas se ele fez esse teste com 200 e não sei quanto lá de glicemia, aquele valor não é válido para a gente. Então, o ideal é prestem atenção nisso, orientem seu aluno, porque muitas vezes o que acontece com a gente? Você pega, às vezes, uma pessoa que é um pouco mais treinada, quem é mais treinado, às vezes um teste direto, ele é melhor para a gente. A pessoa tem ali condição financeira, dá para fazer uma ergospirometria, ótimo, você encaminha
para fazer a ergospirometria. Mas muitas vezes o que vai acontecer? Se o aluno vai lá sozinho fazer o teste e depois vem o resultado para você. Precisa avisá-lo que é necessário iniciar o teste com glicemias abaixo de 180 miligramas por decilitro. Isso é fundamental, não tem como a gente modificar esse padrão. Né? O Emanuel está perguntando aqui se nos treinos aí de força segue o mesmo. Né? Sim, o que acontece, Emanuel, é que a gente, de uma maneira geral, pelo menos eu falo com a experiência que eu tenho, né? Os alunos com diabetes que eu treinei, eu nunca peguei ninguém, por exemplo, que quisesse fazer um treino específico de hipertrofia, sempre foram pessoas mais idosas, os mais novos que eu tive a oportunidade de trabalhar, aí os tipo 1, normalmente eles queriam correr ou queriam lutar, então era uma situação diferente aí pra gente. Mas, com relação à parte do teste de consumo de oxigênio, de consumo máximo de oxigênio, certo? Do teste cíclico, consequentemente é isso que vai acontecer. No teste de força, a situação ela é semelhante, mas como o consumo de oxigênio no teste de força ele é menor, então esse impacto normalmente ele também modifica, porque não tem uma relação direta, por exemplo, pegando, por exemplo, se o indivíduo está com hiperglicemia, sinapses vão acontecer de uma maneira diferenciada. Isso não acontece. O que vai modificar as sinapses para poder despolarizar lá as fibras do tecido muscular esquelético para ele produzir movimento, elas vão estar relacionadas ao, como eu falei anteriormente, que ele de repente está cometido lá por uma neuropatia periférica, uma neuropatia autonômica. Aí sim, isso vai impactar as respostas do organismo dele. Mas essa questão da glicemia, ela vai impactar muito mais no teste aeróbio do que propriamente no teste de força. Mas a questão é uma questão realmente metabólica, não tem aí, e como o consumo máximo de oxigênio, o esforço ele vai ser maior, vai impactar, eu entendo, né, como impactando muito mais. Então, no trabalho de força, no trabalho, né, no treino de força, a gente, claro, a gente sabe que fisiologicamente já vai haver uma modificação no tempo de estímulo em relação à velocidade de degradação do glicogênio, então isso já é conhecido. Né? A gente sabe que a velocidade de degradação do glicogênio num treino de força, ele acontece de uma maneira diferente comparado ao treino cíclico. O treino cíclico ele tende a degradar o glicogênio muito mais rapidamente do que no treino de força. Então, a questão é, o esforço que o indivíduo está fazendo, mesmo a frequência cardíaca que você normalmente observa com o treinamento de força, o aumento na frequência cardíaca, por mais força que você faz, ele normalmente fica bem abaixo do que você fazer um trabalho cíclico. Porque a questão por que eu estou falando da frequência cardíaca como referência? Porque para o coração bater mais, precisa de mais adrenalina, mais glucagon. Então, você tem as respostas hormonais relacionadas a esses estímulos. Então, no trabalho cíclico, vai influenciar muito mais no resultado do que propriamente no trabalho para avaliação da força física desse indivíduo, por exemplo. Né, que você use aí um teste, por exemplo, de repetições máximas, ou usa um teste com uma repetição máxima, né, um RM. Isso aí não tem problema, ele vai impactar menos, por uma questão mesmo fisiológica. Então, a preocupação que a gente tem que ter com o nosso aluno com diabetes é exatamente relacionada a essa situação, aonde a demanda metabólica vai realmente ser maior, né, a velocidade aí de degradação do glicogênio, e se o indivíduo está em hiperglicemia, a gente sabe que, dependendo do período que ele esteja em hiperglicemia, quer dizer, quanto mais distante ele tiver de 180, né, acima de 250, por exemplo, a gente sabe que as alterações metabólicas elas estão bastante acentuadas e a taxa de filtragem glomerular ela já está aumentada faz tempo. Então, esse indivíduo ele já está ficando ali com sintomas clássicos de quem tem diabetes e está descompensado, muita sede, urinando direto. Então, nessa situação, metabolicamente ele já está descontrolado. Ele já está começando a fazer o exercício num grau de desidratação maior do que se ele tivesse com a glicemia abaixo de 180. Então, é nisso que a gente precisa entender, que esse distúrbio no metabolismo da glicose, no momento do teste, ele chegando em hiperglicemia, você vai impactar o sistema como um todo. E partes importantes na hora que você está fazendo o teste. Se você vai fazendo o teste, é um teste com carga progressiva. Então ele começa ali caminhando, daqui a pouco ele começa a andar mais rápido, a correr cada vez mais rápido e, consequentemente, vai produzir muito calor,
vai necessariamente precisar de líquido aí suficiente para manter a termorregulação. Então, isso, se a gente pensar fisiologicamente, vai impactar no resultado. Não tem como você não estar totalmente hidratado e fazer um teste de esforço máximo ali, por exemplo, consequentemente, o seu rendimento ele vai ser menor. E isso aí é um tiro no pé nosso, né, como profissional de educação física, porque a referência que você tem de máximo dele não é tão máxima assim, vai ser submáxima, mesmo tendo sido aplicado um teste máximo, por uma desatenção, né, que levou aí a essa questão de avaliá-lo no momento de desequilíbrio metabólico. Então, eu acho que a questão é essa, né? A preocupação, muitas vezes, é comum as pessoas perguntarem qual o teste, qual o protocolo. Então, não é o protocolo que a gente vai escolher exatamente igual aos dos demais alunos que você possa trabalhar aí que não tenha diabetes. É a mesma coisa, o critério é sempre o mesmo, né? Está relacionado a fatores de risco, principalmente cardiovasculares, ou mesmo a pessoa, de repente, ele tem algum tipo de problema que não vai permitir, por exemplo, que você faça o teste na, na esteira, por exemplo, né? Tem que ser feito na bicicleta ergométrica. Então, os critérios são exatamente os mesmos. Onde a gente tem que tomar cuidado, exatamente na glicemia desse indivíduo. Então, isso realmente é algo que eu sempre defendo, né? Aquela questão que eu sempre falo que a pessoa tem que fazer o que ela gosta, quando chega para treinar, se ele está hiperglicêmico ou não está, nós, como profissionais de educação física, é que devemos ser responsáveis para modular essa situação aí e administrá-la para que esse indivíduo venha para treinar e não volte para casa sem treinar. Eu defendo muito isso, só que a gente está falando de uma situação que ela é extremamente importante para nós, que é exatamente um teste. Se o teste for mal feito, o valor que ele vai ter para você, ele é falso. E isso vai impactar o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, como profissional de educação física acompanhando esse indivíduo aí com diabetes. Então, a mensagem, né, que eu queria trazer para vocês hoje foi exatamente essa, de fazer aí o exercício. Quer dizer, o pessoal fica muito preocupado com o protocolo, o que eu aplico. A dica é a seguinte: esquece que esse indivíduo tem diabetes. Olha para ele e fala: se ele não tivesse diabetes, o que eu ia aplicar nele? Que protocolo como é que eu ia eleger o protocolo? O critério é o mesmo. O único detalhe é: cuide para que esse teste seja feito com glicemias abaixo de 180 miligramas por decilitro, que é para garantir o resultado metabólico do teste. Dessa maneira, você garante aí a efetividade do seu trabalho, você vai conseguir fazer ele chegar aonde ele quer, quando ele veio aí te contratar para dar aula para ele, e quando você reavaliar, você certamente vai ter um valor aí mais próximo, mais seguro, mais fidedigno para poder comparar. Então, eu acho que esse é a mensagem aqui que eu queria trazer para vocês. Então, eu quero, né, pedir para você que está acompanhando aí, ou mesmo se estiver vendo esse vídeo, depois em algum momento a gente vai disponibilizar aí para visualização. Então, se você não está inscrito aí no nosso canal, principalmente no YouTube, então clica aí no joinha, né? Se for importante para você, compartilha com quem você acha que deve ser compartilhado, se inscreve no nosso canal, né? Que eu estou precisando muito chegar aí a pelo menos 1.000 inscritos para eu poder fazer live pelo telefone, porque por enquanto não está dando ainda. Tem outros benefícios que a gente consegue também com o canal quando tem mais de 1.000 inscritos aí. Então, as visualizações eu tenho já uma quantidade grande. Agora o problema está sendo ainda com os assinantes. Então, se puder assinar aí o canal do YouTube, né? Se está assistindo pelo Instagram, pega e compartilha também, aí curte, comenta, que tudo isso aí ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou aí até agora, e eu sempre, né, termino a live falando: lembre-se, o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, realmente é, mas existe um outro detalhe, né, que a gente tem que levar em consideração. Eu acredito que o poder do profissional de educação física é o conhecimento. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.